Então, falando sobre os transgênicos, né? Começando primeiro sobre a origem, né? Falando sobre um pouco sobre o passado, né? Então, em 1972, dois geneticistas norte-americanos, Stanley Cohen e o Herbert Boyer, eles desenvolveram uma técnica chamada de DNA recombinante, que permitia que trechos de DNA isolados na natureza pudessem ser reunidos. E no caso, eles haviam criado a possibilidade da transgenia, né? Ou seja, no caso, transferir um gene de uma espécie para outra. Mais para frente eu vou explicar melhor. Um ano depois, a bactéria Escherichia coli, ela foi produzida, no caso, com um gene de sapo. E, no caso, essa bactéria ela passou a sintetizar proteína específica de sapos, né? Depois, em 1973, foi produzido o primeiro produto transgênico, que foi o tabaco resistente a antibióticos. Em 1987, nos Estados Unidos, os organismos geneticamente modificados começaram a ser produzidos, né, com o uso da soja resistente a herbicida. Alguns anos depois, em 1996, no caso, na Argentina, já tinha a produção de transgênicos já era legalizada, né? E no Brasil, ela começou a ser feita de forma ilegal no Rio Grande do Sul. E ela começou a ser produzida no Rio Grande do Sul porque o clima é bem parecido com a Argentina, né? E também tinha necessidade de diminuição dos custos por ter produtividade menor que outros estados brasileiros. E daí, no caso, ocorreu forte marketing e pressão brasileira para ocorrer a legalização, né, da produção de transgênicos no Brasil, e assim foi o que aconteceu. Também, em 1996, foi produzido o primeiro produto alimentar geneticamente modificado, né, que era o tomate com maior durabilidade, que foi criado na Califórnia, nos Estados Unidos. No caso, esse tomate, ele ficou bem pouco tempo no mercado, porque ele mesmo maduro, ele continuava bem rígido, bem firme, e isso não era interessante para a indústria de extrato de tomate, ketchup e etc. Agora, falando da soja no Brasil, né? No caso, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que ela implementa a biossegurança relativa aos organismos geneticamente modificados, ela começou a ser produzida, né, em 1998. Tá. Agora, falando sobre a transgenia, né? O que é ser transgênico? O que é um organismo geneticamente modificado? A transgenia, ela, no caso, ela é definida como a manipulação in vitro de um DNA de uma molécula organizada que poderá ter um ou mais genes modificados quanto à estrutura ou mesmo a supressão ou adição de outras características genéticas provenientes de outras espécies ou até mesmo de gêneros e reinos diferentes. Agora, meu colega João vai começar a continuar a apresentação. Boa noite, pessoal. Conseguem me escutar direitinho? Perfeito. Bom, na produção de transgênicos, a gente também quer saber um pouco de qual é o impacto que o transgênico ele pode causar, sendo financeiro, alimentar, na saúde. E, de maneira bem simples, no impacto financeiro, ele é mais para o agricultor, de forma que o produto final do agricultor se torna mais barato, porque a semente em si transgênica ela é mais cara. O que acontece é que, por exemplo, o milho, que é um exemplo bem comum da gente conseguir ver de transgênicos, ele chega na indústria mais barato, né? O milho transgênico. E para a indústria se torna mais interessante pelo preço, né? O impacto é financeiro na indústria. A gente tem alguns exemplos ali, como o tomate de lenta maturação, que a Aline falou, que não está mais no mercado. Os grãos com os óleos específicos em sua composição, que eu quero frisar que existe, né? Com transgênico, tu consegue fazer isso, mas no Brasil a gente praticamente não tem. Então, eu coloquei aqui mais como exemplo, mas praticamente não se vê, né? E o impacto também que ele pode trazer é na saúde e no meio ambiente a longo prazo, né? São impactos que podem ser prejudiciais para ambos, saúde e meio ambiente.
Então, por que são usados os transgênicos na indústria? De maneira bem simples, pela redução de custo, né? Pelo produto que chega na indústria, a matéria-prima se tornar mais barata, para a indústria se torna muito interessante conseguir e poder utilizar desse produto, porque ele consegue fazer com que o produto final da indústria também chegue um pouco mais barato ao consumidor. E como são usados os produtos, né, os transgênicos na indústria? De maneira simples também, da mesma forma que os não transgênicos. Igualzinho, não muda nada. O que usa, a única diferença é que um é transgênico e o outro não. E para que eles são usados? Para preparos de alimentos, como salgadinhos, pães, massas, molhos, etc., assim como os não transgênicos. Bom, quais os alimentos transgênicos mais comuns, que você pode encontrar com mais facilidade aqui no Brasil? É o milho, soja e algodão. Eles são em torno de 90% da produção de todos os transgênicos aqui do Brasil. E eles são utilizados nas etapas de processo como base ou aditivo, né? O aditivo pode ser a lentilha de soja e a base pode ser farinha, amido, né? Como a gente tem o amido de milho, a farinha de milho, que a gente consegue ver que a gente usa no dia a dia e vocês podem ver que são usados assim como os não transgênicos, por exemplo, para fazer um pão de milho, algo assim, né? Bom, os exemplos de alimentos que contêm transgênicos, né? Temos o feijão, que foi o primeiro produto geneticamente modificado, desenvolvido por uma instituição pública brasileira. O milho, que a gente tem 18 variantes, né, de milho geneticamente modificados. E os óleos de cozinha, que são, né, óleos extraídos da soja, milho e algodão, que são os campeões, né, de a gente conseguir encontrar transgênicos. Uma coisa que eu quero salientar é que a gente, para achar um transgênico no mercado, por exemplo, ele tem que ter o selinho do transgênico. Então, o feijão que vocês compram, se ele for transgênico, vai ter que estar sendo avisado ali. E quais são as vantagens e as desvantagens? Bom, de maneira bem simples, né, para o agricultor, a vantagem está no custo e na maior resistência aos agrotóxicos. E para a indústria, está no custo, né, pela questão de ser mais barato. Agora, as desvantagens, elas chegam na parte da saúde, como a gente falou anteriormente, e nos impactos ambientais. Agora a gente vai ver a parte da saúde logo adiante. Bom, o produto transgênico ele faz bem ou mal para a saúde? De acordo com duas pesquisas, a gente tem dois lados, e não são só essas duas, né? São várias. A gente tem que o alimento transgênico, ele vai, como ele é semelhante ao convencional e ele tem praticamente zero diferença, né? A gente vai ter que eles vão ter os mesmos riscos à saúde aos não transgênicos. Agora, a gente pode também ter outra pesquisa, como tem essa, que fez testes de laboratório com ratos, que duraram 2 anos, e conseguiram mostrar que sim, foram encontrados problemas no consumo de transgênicos. Agora, a gente não pode afirmar se ele faz bem ou mal, porque existem muitos estudos atualmente, até por se tratar de algo mais recente na história, a gente ainda não tem uma conclusão. A gente tem vários artigos e várias pesquisas que trazem os lados que faz mal, digamos assim, ou não faz mal. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agora eu vou passar a palavra para o PET Geografia para terminar a apresentação para vocês. Muito obrigado. Boa noite, gente. Só vou tentar colocar a apresentação aqui. Peraí, rapidinho. A gente já vai aproveitar também esse momento da troca entre os grupos para passar a lista de presença. Então, o formulário está sendo enviado agora ali no chat. É só entrar e responderem. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá. Bom, eu já aviso de antemão que eu tô um pouco gripada, então talvez tenha uma tosse ou um espirro aí no meio. Mas enfim, nós somos o PET Geografia, a gente vai falar sobre a parte dos impactos ambientais e sociais dos alimentos transgênicos. Eu sou a Juliana, nós somos o Pedro, o Gianluca e o Guilherme aqui que vamos apresentar para vocês. Então, passo a palavra agora para os meus colegas. Oi, boa noite. Não sei se me escutam. Meu notebook resolveu fazer várias falcatruas comigo hoje. Me escutam? Alguém faz um
Legal. Aí. Só não passou o slide para mim ainda, não sei se está bugado. Agora passou, tá. Bom, então boa noite, né? Eu sou o Gianluca, do PET Geografia. Então, como o pessoal já colocou, né, a gente vai começar ressaltando assim, que os transgênicos, eles consistem em sementes geneticamente modificadas, né? Para então fazer com que o alimento assuma as características de um outro alimento ou um animal. Dentre essas características, aí destaca-se o crescimento mais acelerado e a maior resistência à praga. Bom, o cultivo de sementes transgênicas é dado em monoculturas, né? Ou seja, produção em massa. E aí, nesse sentido, a gente toma o exemplo da semente de soja RR, a soja transgênica resistente ao glifosato, que é um herbicida usado para matar ervas daninhas, que, para quem não sabe, ervas daninhas, né, um termo usado para plantas que nascem no meio do cultivo e acabam interferindo negativamente ali naquele plantio. Só que daí a proliferação cada vez maior desse plantio de sementes resistentes a desses agrotóxicos, né, por exemplo, pode causar alguns problemas que a gente vai comentar em seguida ao longo da apresentação. Então, essa soja RR, falando dela em específico, ela é produzida pela Monsanto, que é uma empresa americana, né, que é líder mundial, enfim, na produção desse glifosato, além de ser uma das maiores empresas do ramo do agronegócio no mundo. E ela foi adotada de maneira, essa soja, né, RR, ela foi adotada de maneira muito extensiva no produtor brasileiro. Peraí, que deu Ela foi adotada de maneira muito rápida e extensiva pelo produtor brasileiro, né, de forma que hoje a gente vê aí grandes monoculturas dessa semente, né, sendo a oleaginosa mais cultivada no país, mais cultivada no país, mas muito sim, disparada na frente. Né, alguns dados falam em mais de 90% da área dedicada à plantação de da soja. Então, a agente transgênica da soja, né, fez com que a natureza da semente mudasse, então ocasionando a criação de um outro tipo de ser vivo. Pode passar para o próximo. Aí. Certo, então nessa parte aqui a gente trouxe trouxe alguns alimentos transgênicos produzidos atualmente no Brasil, né, uma listinha. Então, a gente tem que os alimentos transgênicos mais comuns na mesa dos brasileiros são a soja, né, que eu já vinha comentando, e o milho. E aí, tanto a soja como o milho, eles têm um vasto leque de produtos derivados, né, desde óleos, bebidas, farinha, cosméticos, enfim, uma variedade de produtos, sendo que, inclusive, muitas vezes o consumidor nem sabe de onde vem esse milho ou essa soja que derivou esse produto, né. Bom, então os principais exemplos de alimentos transgênicos no Brasil, além da soja e do milho, são o algodão, o óleo de canola, o feijão, a cana-de-açúcar, o leite, o mamão, papaya e a abobrinha. O feijão e a cana-de-açúcar estão destacados ali porque ambos são sementes produzidas no Brasil, pela Embrapa. E aí o que está em parênteses são as pragas das quais as sementes são resistentes. O mosaico dourado, né, que é um vírus que atinge a plantação de feijão, e a broca da cana, que é uma espécie de mariposa aí, que é a plantação de cana-de-açúcar. Além disso, em 2015, a FAPESP informou que foi aprovado nos Estados Unidos o primeiro animal para consumo, o salmão. Esse salmão, ele consiste um salmão do Atlântico, né? E ele cresce 2 vezes mais rápido que os demais. Então, ao invés de 3 anos, o peixe chega ao tamanho para comercialização em até 18 meses. E, além disso, consome 20 a 25% menos ração. Então, a engenharia genética para tornar esse salmão mais produtivo, assim, né, utilizou 2 genes de 2 outros peixes, um salmão do Pacífico, que cresce mais do que esse outro do Atlântico, e uma enguia também do Atlântico, que deixa o salmão, faz com que ele cresça no inverno. Utiliza os genes desses outros 2 animais. Aí, em um comunicado, a FDA, Food and Drug Administration, afirmou ser esse salmão geneticamente modificado, tão seguro e nutritivo como o tradicional. Porém, né, a gente não tem pesquisa suficiente para afirmar com toda certeza isso, tanto para um lado como para o outro, né? Tanto de ser prejudicial ou de não ser prejudicial, enfim. Mas mesmo assim está aí sendo comercializado, né? E aí agora, eu vou passar a palavra para o Pedro,
que ele vai falar da monocultura e dos impactos desse tipo de plantio nesse quesito. Oi, boa tarde. Eu sou o Pedro, então eu vou falar dessa característica, né, dos transgênicos, que é a da monocultura deles. Para o transgênico ser mais eficiente, né, para conseguir ter o melhor resultado da safra, o que se faz é que essas sementes elas são plantadas de forma exclusiva no solo. Então, no preparo do terreno, né, primeiro tu precisa limpar ele. Então, todas aquelas ervas daninhas, né, também conhecida como como a vegetação nativa, ela é removida, então, para poder ser plantada exclusivamente a semente transgênica. E a remoção dessa mata nativa traz diversos problemas para o solo, né? Sendo a primeira e mais evidente a perda da biodiversidade e a segunda é a sua erosão. A erosão, para quem não está muito familiarizado, é justamente o processo de desagregar as partículas do solo, o transporte delas até a sua deposição. Então é a perda do solo também, além da biodiversidade, né? Uma outra característica bem importante da monocultura e dos latifúndios, né, que é a sua forma de plantio, é que normalmente ela é voltada para o mercado externo. Então, a maior porcentagem da soja produzida no Brasil ela é vendida para outros países, principalmente a China, para ser usada como alimento de outros animais, né? Então, para virar alimento para pasto, alimento para gado, é que se usa essas sementes transgênicas. E isso aí também traz o problema de quem acaba lucrando, né, com a venda desses plantios, porque os latifúndios eles não são compartilhados entre várias pessoas. Geralmente é um grupo ou uma pessoa, enfim, muito poderosa que acaba acumulando esses recursos e negociando de forma internacional. Então, esse dinheiro acaba ficando muito pouco retido no Brasil e acaba sendo muito mais globalizado. E isso aí também prejudica quem come, né? Porque como essas sementes são principalmente voltadas para o mercado externo, acaba circulando muito pouco dos produtos aqui dentro do próprio Brasil. Pode passar, Ju. E claro, né, além desses problemas da monocultura, também tem os riscos ao meio ambiente pelo uso excessivo dos agrotóxicos. Então, por se tratar de zonas muito grandes de terra, a maneira mais comum de se utilizar os agrotóxicos é através de aviões. Então, passa um avião tripulado ou não em cima das fazendas, né, despejando agrotóxico. E isso é uma forma eficaz, mas também é uma forma muito perigosa, porque esse veneno ele acaba se dispersando pelo ar, né, e acaba atingindo outros locais que não são a fazenda. Então, comunidades vizinhas, agricultores próximos, até mesmo fazendeiros, né, moradores, acabam tendo problemas na pele, problemas nas vias respiratórias. O seu gado, o seu pasto pode acabar até inclusive morrendo por causa desse veneno sendo despejado onde não deveria, né? E também um outro problema que acontece, assim como os antibióticos em seres humanos, é que quanto mais que a gente usa esses agrotóxicos, mais também a natureza se desenvolve para resistir a eles. Então, as ervas daninhas, né, acabam ficando mais agressivas, acabam se espalhando mais rápido, até justamente como resposta a esses agrotóxicos. Agora quem vai falar um pouco com vocês é a Ju, e pode passar, Ju. Oi, peraí, que eu tô me equilibrando aqui para fazer as duas coisas. Tá, bom, então, vou falar um pouco sobre os impactos sociais dos transgênicos, né? Eles impactam principalmente os agricultores, eles acabam sendo os mais prejudicados com os transgênicos. Primeiro, pelo gasto de agrotóxicos, com agrotóxicos, né? Como a gente já falou bastante aqui, acontece que para cultivar sementes transgênicas, precisa-se utilizar mais agrotóxicos e agrotóxicos mais potentes, né? Além da parte da saúde que a gente vai comentar depois, tem essa parte dos gastos. Além disso, tem a dependência das empresas produtoras de semente também, né? Porque o que acontece, né? A gente tem as sementes naturais, sementes convencionais, crioulas, enfim. E as sementes transgênicas, elas são feitas, modificadas geneticamente por algumas empresas, e essas empresas possuem a patente dessas sementes. Então, cada vez que os agricultores forem comprar
sementes para plantar, eles vão pagar, além do preço das sementes, eles vão pagar royalties para essas empresas. Então, e outra coisa, né? Essas sementes, elas são feitas para durar por somente uma safra. Então, se o agricultor comprar sementes a mais para pagar menos de royalties e para usar em uma outra safra, ele não vai conseguir, porque só vai funcionar naquela safra. Então, igual ele vai acabar tendo que gastar mais depois com mais sementes e mais royalties. Porque o que acontece? Os agricultores que optam por cultivar sementes transgênicas, eles não podem simplesmente numa safra plantar transgênico e na outra mudar para uma lavoura agroecológica, por exemplo. Eles têm uma questão contratual com as empresas e acabam se tornando dependentes delas. Então, acaba quase que escravizando esses agricultores, né? E aí, como eu já comentei, o pagamento de royalties também. Bom, além disso, tem algumas pessoas que acreditam que os alimentos transgênicos, eles têm maior produtividade, né? Maior do que as sementes normais, convencionais. E também um outro conhecimento popular é que o transgênico sofre menos com questões climáticas, que não é verdade, a gente vai mostrar para vocês agora. Peraí, deixa eu trocar de slide. Aqui. Bom, a produtividade de todas as variedades de soja transgênica se revelou 13% menor do que as convencionais recomendadas nas pesquisas realizadas em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, pela Fundacep. Ainda no Rio Grande do Sul, segundo a Gazeta Mercantil, as perdas provocadas pela seca exclusivamente aos organismos geneticamente modificados, no entanto, não são mensuráveis, embora as estimativas dos agricultores indiquem que a soja transgênica tenha tido desempenho de 10% a 25% inferior que a convencional certificada sob estresse climático. Isso tudo no Rio Grande do Sul mesmo. Peraí. Bom, então por que os agricultores optam por cultivar essas sementes transgênicas, né? Por que não ficar só num sistema de agroflorestal ou agroecológico? Primeiramente, e mais importante, é porque o governo brasileiro oferece incentivos fiscais e subsídios para os agricultores que optam por cultivar sementes transgênicas. Então, tem um grande incentivo do governo brasileiro para as sementes transgênicas e para as monoculturas. E por que isso, né? Normalmente, as sementes transgênicas e as monoculturas são commodities brasileiras, então é uma grande fonte de renda da exportação brasileira e por isso o governo busca incentivar essa produção. Além disso, isso torna o produto final do agricultor mais barato, né? Porque como ele tem esse incentivo do governo, ele consegue lucrar mais, porque, enfim, ele recebeu um incentivo para sua produção, né? Então, o produto dele vai ficar mais barato, ele vai conseguir colocar mais barato que o preço de, enfim, comparado a uma agricultura orgânica, por exemplo, e vai receber mais dinheiro, né? Ele vai ser mais comprado por causa do seu valor mais acessível no mercado. Além disso, como a gente já mencionou, o vínculo contratual à empresa que produz as sementes, né? Então, isso acaba prejudicando os agricultores desses sistemas de agricultura orgânica, familiar, agroflorestais e agroecológicas. Porque o que acontece? Como eu já mencionei, né, o preço dessas agriculturas, se a gente for no mercado, a gente vai ver como um produto, um alimento orgânico, vai ser muito mais caro do que um que provavelmente tem agrotóxico, né? Justamente porque essas agriculturas, elas não recebem quase que nenhum incentivo do governo, né? Além disso, tem a contaminação das lavouras convencionais e orgânicas, porque as lavouras transgênicas, elas podem ser facilmente, a gente tem vários agentes que, enfim, o vento, os pássaros, insetos, a própria água da chuva, que podem polinizar essas outras lavouras convencionais e orgânicas, né? E tem várias consequências para os produtores os agricultores dos sistemas de agricultura orgânica, familiar, enfim. Algumas dessas consequências, então, são que o agricultor pode perder o preço da sua produção, já que a produção transgênica tem um preço menor, como eu já comentei. O agricultor pode ser processado pela empresa dona da patente da semente e ser obrigado a pagar os royalties, além de sofrer processos judiciais pela utilização indevida da tecnologia, mesmo que não seja, né, sua vontade. Uma lavoura pode deixar de ser agroecológica se for contaminada. Pode haver a perda das variedades tradicionais ou crioulas.
e a perda da biodiversidade e da quantidade de tipos diferentes de semente. Então, é isso. Agora o Gui vai falar para vocês um pouco sobre a questão da saúde. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa não ligar o webcam, é que minha internet está bem estável, eu tenho medo de ligar e ficar cortando a minha fala. Mas, enfim, falando sobre a saúde. Quando nós falamos da questão da saúde relacionada ao consumo dos alimentos transgênicos, não se tem comprovação direta que fazem mal, né? Porque uma vez que as pesquisas acerca do tema, elas ainda estão em andamento. Ou seja, não há tempo suficiente ou tempo hábil para saber se há riscos a longo prazo, como o próprio colega da PET Engenharia falou. Então, pensando no nosso papel como geógrafos, nós trouxemos como consequência a saúde relacionada ao uso dos agrotóxicos nessas plantações. O que sabemos é que, por serem modificados geneticamente, eles precisam e resistem a uma maior quantidade de uso de agrotóxicos. Esses que são produtos, né, utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças ou plantas daninhas que causam danos a plantações. E que o uso excessivo dessa substância em específico nos trazem como resultados alimentos mais tóxicos, né? E que a longo prazo realmente podem acarretar a sérios problemas de saúde. Há também, né, pensando em algumas outras consequências estudadas e comprovadas que dizem respeito, por exemplo, aos pesticidas e fertilizantes agrícolas e medicamentos de uso veterinário, são importantes contribuintes para a poluição da água, né? E como resultado desses processos químicos, pensando em subprodutos tóxicos nocivos à saúde humana, quando suas substâncias entram em contato com a rede de abastecimento de água, seja ela urbana, muitas vezes por ficar perto das regiões urbanas, e tudo isso acontece por um processo que nós chamamos na geografia de fontes difusas de poluição. Essa fonte difusa pode acontecer por deposição atmosférica úmida e seca, a lixiviação dos compostos do solo e a drenagem de águas pluviais em ambientes rurais. Nas áreas rurais, que é o que nos interessa, né, essas cargas difusas elas podem surgir a partir de atividades agrícolas por meio da contaminação da água por fertilizantes e o uso desses agrotóxicos aplicados no solo. Causa também o aumento de chances de alergia, como quando ingerimos esses alimentos, seja por conta do uso de genes de diferentes alimentos em outros. Um estudo de 1999 na Inglaterra constatou que um aumento de 50% na alergia a produtos com base, né, de soja. Portanto, é preciso a gente ficar atento ao rótulo quando destaca que um produto é geneticamente modificado ou não. Temos também, assim, um aumento da resistência a antibióticos pelos seres humanos, ou seja, um aumento das substâncias tóxicas, bem como a possibilidade desses agricultores e trabalhadores ficarem expostos a diversos tipos de problemas, sejam eles relacionados à infertilidade, impotência, abortos, malformações fetais, desregulação hormonal e efeitos sobre o sistema imunológico. Agora eu vou passar para a Ju de novo, porque ela vai mostrar para vocês uma matéria que tem bastante relação com esse processo de fontes difusas e que o agrotóxico ele tende a migrar e a gente não tem dimensão, a gente não consegue dimensionar a área que ele afeta. Ju? Bom, então, né, a gente trouxe essa matéria para vocês, para a gente ver na prática como é que acontece essa questão dos agrotóxicos. Então, a matéria foi do próprio MST, que a gente tirou essa notícia. Agricultores de Nova Santa Rita são contaminados por veneno pulverizado de avião. Decisão da Justiça havia proibido sobrevoos na região e assentados acreditam que seja uma retaliação de fazendeiros. Então, aqui a gente pode ver, né, isso não é um caso isolado, é um caso que acontece muito, só que a gente resolveu trazer aqui de Nova Santa Rita por ser localizado no Rio Grande do Sul, né? Bem pertinho da gente que, enfim, mora em Porto Alegre ou na região. Pedro, se tu quiser comentar alguma coisa. Só para comentar de que esses casos acontecem em lugares muito mais próximos do que a gente imagina, né? Nós da geografia sabemos do impacto da Revolução Verde no Cerrado e a gente acaba imaginando de que essas práticas de agrotóxico acabam acontecendo só longe de nós, né?
como em Minas, Goiás, mas isso também acontece na própria região metropolitana de Porto Alegre, né, como é a Nova Santa Rita. Agora, Ju, acho que acredito que vai passar um gráfico também. Isso. Bom, então a gente vai fazer as considerações finais da nossa apresentação. Primeiro, trazer o caso da professora Larissa Bombardi, que é uma professora e pesquisadora perseguida por combater os agrotóxicos, foi intimidada e saiu do país nesse ano, né? A Larissa Bombardi, ela escreveu o livro Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e que é um livro que mapeia o uso de agrotóxico de todos os estados e regiões do Brasil e relacionou com países compradores da União Europeia desses produtos que utilizam agrotóxicos, né? E, enfim, ano passado, em 2020, ela teve a sua casa invadida, um assalto, e roubaram o computador dela. E aí ela depois mencionou que o computador era um computador velho e levaram, enfim, algumas informações que tinha lá, mas ela conseguiu recuperar bastante coisa. Mas um familiar dela, então, perguntou se ela não achava que poderia ser por causa do trabalho dela. E ela começou a relacionar as coisas. Depois disso, ela sofreu muito mais ameaças, enfim, ameaças até de morte. E ela é mãe de 2 filhos, se eu não me engano. Então, ela achou melhor sair do país e morar na Europa, se eu não me engano. Ela é professora da USP, né? Era professora da USP até então. Então, aí fica quem tenta mostrar esse mundo dos agrotóxicos e do agronegócio brasileiro. É isso que a gente vê acontecendo, assim, né? Por isso que a gente achou interessante trazer essa questão para vocês. E uma outra questão também é sobre a crescente liberação de novos agrotóxicos no Brasil. Então, por mais que a gente saiba que os agrotóxicos eles podem ser prejudiciais para a saúde humana, também temos que reconhecer a eficiência deles, né? Então, várias vezes eles funcionam apesar de serem prejudiciais. E é justamente para isso que é importante ter um bom regulamento, para a gente conseguir manter apenas aqueles agrotóxicos que são comprovadamente menos agressivos aos seres humanos e mais eficientes para as plantações. Só que o que a gente vem vendo nos últimos anos, mais específico a partir de 2016, é que essa regulamentação está cada vez mais frouxa. Então, cada vez mais agrotóxicos nocivos à nossa saúde vêm entrando no Brasil. Então, são fórmulas que já são proibidas em outros países, que a União Europeia, Estados Unidos e, enfim, outros países de referência já proibiram o seu uso e que agora estão sendo aprovados para uso aqui no Brasil, apesar de já serem comprovadamente mais agressivas à nossa saúde. Enfim, gente, foi isso nossa apresentação. Se vocês quiserem nos acompanhar no Face. E se tiverem alguma dúvida, algum comentário, enfim, podem se sentir à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu acho pequena, perto do que vocês trouxeram, assim, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Eu fiquei sabendo, eu sei que existem as sementes crioulas, né? Que é quando não tem aditivo, né, químico, enfim. E eu acho que as sementes que tipo a gente compra no mercado para plantar hortelã, camomila, sabe? Essas sementes assim, elas já têm alguma coisa química? Eu nem lembro se elas são transgêneras, e eu tenho essa dúvida. Ela é pequena, sim, mas enfim. E parabéns pelo trabalho dos 2 pets, estava muito bom a aula. Olha, Mari, eu acredito que deve ter escrito alguma coisa naqueles pacotinhos, é esse que tu se refere, né? Eu acho que deve ter alguma coisa escrita, mas realmente eu não posso afirmar nada, não sei. É que eu já ouvi sobre tipo, depois de um tempo de plantada, algo do gênero, ela vira crioula. E eu não sei se vocês sabem disso, assim. Não sei se tem a ver também, mas é algo que eu fiquei sabendo, mas não sei se é verdade, assim. Mas se não souber, tem problema também. Tudo certo. As sementes crioulas, até onde eu sei, pelo menos assim, eu sei que tem algumas cooperativas que têm bancos de semente, em que aí esses bancos de semente, muitos conseguem
juntar essas sementes crioulas, assim, né, para proliferar mais até e tal, dos próprios agricultores. Mas fora isso, eu não sei onde, como ter acesso a essas sementes, assim, realmente. Mas obrigada pela pergunta. Gurias, eu tenho uma dúvida também. Não sei se mais alguém está na fila para falar. Pode falar. Posso falar? Então, eu estava consultando com a minha nutricionista e ela mora na Serra Gaúcha, em Caxias, e ela fez um TCC todo sobre agrotóxicos e tal, nas uvas. E ela falou que ela fez uma pesquisa enfim, onde é que se planta a uva? Como é que é o nome? Esqueci agora. Mas, enfim, os agricultores, eles não tinham uma noção muito, assim, da quantidade que tinham que usar de agrotóxicos nas plantas. Eles usavam uma quantidade exagerada, como se não tivesse uma orientação sobre como usar aquele produto. Ou imaginar que quanto mais usasse, melhor, mais proteção teria. Isso acontece em muitos lugares, as pessoas não têm uma noção, ou acho que quanto mais vai ficar protegida aquela fruta ou aquele alimento que eles estão plantando. Isso é normal acontecer? Eu acredito que isso é mais uma questão de senso comum, né? Então, realmente, aqueles que não são tão bem instruídos podem acabar acreditando de que quanto mais agrotóxico se usa, melhor. Mas, na verdade, tudo em excesso faz mal, né? Então, sim, também precisa ter o controle, tipo, por mais que seja um produto para beneficiar a planta, se usado em excesso também pode acabar matando a planta ou, enfim, reduzindo a qualidade dela. Isso acho que é uma questão que o Pedro trouxe também sobre a regulamentação ali no final, né? Não se tem exatamente uma regulamentação e aí também acaba não tendo instrução, então acaba não informando as pessoas. Prof. Ayub, gostaria de comentar sobre essa pergunta. Oi, estou abrindo o microfone e a câmera, só um instantinho aqui. Não sei se... Certo, tudo certo. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá. Sim, boa noite, certinho. pessoal. Tá? Eu sou professor ali da Engenharia de Alimentos e estou acompanhando aqui o trabalho de vocês. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, sobretudo do pessoal da Geografia, estava bem mais detalhada um pouquinho, né, do que da Engenharia de Alimentos. Esse tema, ele é muito complexo, né, pessoal? Isso aí é uma questão de transgenia, é uma tecnologia que envolve, ela é multifatorial, tá? E vocês passaram um pouco dos aspectos que eu considero que são as questões políticas, né? Não tem como não usar essa palavra, tá, pessoal? Transgênico é uma questão política, tá? É política desde o início, existe lobby empresarial por trás, é por isso que existe venda casada de semente, venda casada de agrotóxico junto com a semente, tá? É por isso que existem problemas de disseminação e liberação absurda de novos produtos químicos no Brasil, especialmente agora, né? Porque são orientações políticas. Isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Vocês tocaram no problema, então, assim, tem as questões econômicas também envolvidas. Vocês passaram por cima ali da questão das patentes. Tudo que é transgênico é patenteado. Inclusive os produtos brasileiros, como o feijão, são patenteados, porque o Brasil tem que negociar a patente da transgenia com as detentoras dos desenvolvimentos anteriores, tá? Por exemplo, a transgenia da soja ela é genérica. Isso significa que tem soja geneticamente modificada brasileira, feita pela Embrapa, mas a Embrapa tem que pagar royalties para Bayer. A Monsanto hoje é Bayer, tá, pessoal? Virou Bayer. Bayer comprou a Monsanto e, portanto, não se chama mais Monsanto.
Talvez tenha ainda a marca, obviamente, mas por trás dela está a gigante alemã Bayer, tá? Então, existem inúmeros problemas econômicos e políticos envolvidos, né? Não é à toa que a professora aquela foi ameaçada, porque existe o lobby dos agroquímicos, né? E, evidentemente, esses caras não são as pessoas mais, vamos dizer assim, eticamente corretas, né? Eu acho que vocês podem imaginar isso, tá? Só recapitulando algumas coisas sobre transgênicos, tá? Tem muita lenda também, tá, pessoal? E essas lendas, elas atrapalham, porque tanto as lendas são a favor como contra, né? Coisas do tipo, o tomate lá do supermercado longa-vida é transgênico. Poxa, não é, tá? Então, tem muita desinformação a respeito do que é geneticamente modificado e o que não é geneticamente modificado. Sem dúvida, a pressão maior é porque os grãos, a maioria dos grãos produzidos são commodities, soja, milho, no Brasil, soja, milho e algodão. Tá? Também tem a cana-de-açúcar, também é commodity, açúcar é commodity, né? Então, assim, são monoculturas, grandes produtores, pressão intensa da indústria de sementes, porque ela vende a semente é patenteada, casada com o uso de defensivos agrícolas, tá? Então, tem todas essas questões envolvidas aí. Os problemas ambientais, eles são muito claros, eles já são conhecidos, tem tudo isso que vocês falaram, tem a mortalidade cruzada, tem polinização cruzada, contaminação das sementes crioulas, alguém falou agora mesmo, né? Eu acho que foi a Mariana, não me lembro, perguntou sobre sementes crioulas, que são as sementes originais, vamos dizer assim, os me fugiu a palavra agora, a genética original dos grãos dos locais, como o milho, por exemplo, no México, tá? E com a entrada dos geneticamente modificados, houve inclusive contaminação dessas sementes ditas crioulas, né? Consequentemente, tem perda da biodiversidade, uma série de fatores, tá? Prejudica os pequenos agricultores, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, enfim, uma série de problemas envolvidos aí, tá? É óbvio que a transgenia é uma tecnologia, eu faço transgenia no meu laboratório, então não estou falando porque a gente clonou um gene agora de transglutaminase, eu trabalhei com isso no doutorado. A genética, a modificação de organismos, ela serve para tecnologias como produção das vacinas que nós estamos tomando, algumas delas, né, contra o Covid. Então, assim, uma tecnologia, ela nunca é boa ou má por si. Tem que ver a aplicação dela e como ela é aplicada, né? Vamos pegar um exemplo claro, energia nuclear. Eu posso usar ela num hospital para curar pessoas, combater o câncer, ou eu posso fabricar bombas atômicas para jogar em cima de cidades e matar todo mundo, tá? Então, assim, em princípio, a gente tem que analisar o correto desenvolvimento da tecnologia, a aplicação da tecnologia, quem aplica essa tecnologia e para que é aplicada a tecnologia. Então, pessoal, isso é um tema extremamente complexo, né? Eu acho que merece muita atenção de vocês, estudantes, não só da geografia, da engenharia de alimentos. Pô, na engenharia de alimentos a gente vai usar essas matérias-primas para fabricar alimentos, né? Mas também para todas as áreas aí, para farmácia, para, enfim, genética, tudo, biologia, ecologia, enfim, tá? É uma variedade, eu acho fundamental vocês debaterem esse tema, tá? Não tem como neutralizar o tema, tem gente que gosta de, não, vamos deixar a questão política, não existe isso, tá, pessoal? Não tem como. Especialmente no campo de alimentos e alimentos transgênicos e patente de tecnologia e tudo isso, está carregado de questões políticas e econômicas. E a gente tem que encarar isso aí de frente.
tá? Porque faz parte do trabalho de vocês, da formação de vocês e como vocês vão trabalhar depois de formados, né? Como profissionais, seja de geologia, de engenharia, de farmácia, de medicina, não importa, tá? Certo? Tem muitas questões, eu não sei se alguém gostaria de aproveitar, fazer alguma pergunta, ou se vocês gostariam que eu contribuísse com alguma coisa. Eu não quero interferir, o processo é de vocês, a apresentação é de vocês. Eu me prontifiquei de assistir porque o tema é importante e porque eu sei que ele é complexo, mas eu não quero interferir na apresentação de vocês, né? Então, é assim, eu não sei se vocês querem me fazer alguma pergunta específica, alguma questão, ou debater, ou que eu debata alguma coisa com vocês, não sei, é porque tudo que vocês falaram é importante, tá? E cada um desses tópicos daria para falar meia hora, então nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Não sei, querem perguntar alguma coisa, debater alguma coisa, alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aproveitem agora. Podem falar no microfone, no chat. Obrigado, Alessandro. Não? Acho que é isso, então. Gente, eu queria só, aproveitando que ainda tem algumas pessoas aqui, indicar o podcast Jornal do Veneno. É muito bom. Tem um Instagram, o Instagram do podcast, né? Que é Comida Saudável para Todos, de podcast do Instagram, enfim. Que fala das todas essas questões do agronegócio, muita informação lá, informação de notícias mesmo, críticas, enfim, várias coisas que a gente não tem acesso, às vezes, na mídia comum, né? Enfim, a gente usou um pouco do podcast para construir o trabalho, e eu ouço esse podcast sempre que sai, eu tô ouvindo, é muito bom, e eu acho que para nós, assim, da geografia, de alimentos, enfim, acho que é importante estar sempre informado sobre isso, né? É uma fonte de informação muito confiável, assim. Então, para todo mundo que eu converso um pouquinho sobre isso, eu tento indicar, porque vale muito a pena. Acho que é isso, sabe? Nós convidamos também o nosso professor tutor do PET, né, o Marcelo Câmara, e ele gostaria de fazer uma contribuição também agora. Obrigado, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estou abrindo aqui a câmera e o microfone. Primeiro, parabenizar, né, os dois grupos pelas apresentações. Né, eu estou chegando agora, sou tutor recente aqui no PET, a gente está fechando um mês de tutoria, né, então começando aqui a conhecer o pessoal, eu trabalho, mas muito bacana o trabalho. Eu, na verdade, assim, só quero fazer uma colocação, assim, né, em consonância com o que foi colocado pelo professor Marco, né, dando boa noite para ele também, que está presente aqui com a gente, né, da importância de analisar esse viés político da questão dos transgênicos, né, acho que foi bem colocado no trabalho pessoal, e o professor também enfatizou bastante, não tem como não analisar isso sobre esse viés político, uma vez que não se trata especificamente, né, de um uso de uma tecnologia e da definição de se ela é por si só benéfica ou maléfica, traz benefícios ou malefícios, né? Isso é um campo de análise, né? Isso é um dos setores que devem ser analisados, mas isso está falando de relações que não se restringem à escala local de aplicação dessas sementes ou de aplicação desse agrotóxico, né? Envolvem, né, qualquer utilização dessas envolve uma composição de forças, uma correlação de forças que acaba envolvendo ações em escalas muito mais abrangentes. Então, não tenho como, por exemplo, assim, numa análise bem ligeira aqui, só para esse comentário, eu não tenho como pensar a utilização de transgênicos em um determinado ponto do Brasil sem relacionar isso
com o mercado global, sem relacionar isso com, né, os laboratórios detentores das patentes, sem relacionar isso com os mercados consumidores, uma vez que isso é produzido, na maior parte das vezes, essas monoculturas, as commodities, são produzidas para abastecimento de mercado externo. Então, isso tem que ressaltar esse fator político que o professor destacava, que já foi destacado na apresentação, porque é isso que acaba definindo a prioridade que se dá para determinados tipos de uso, né, e uma correlação de forças completamente desvantajosa para aquelas formas de existência e formas de cultivo que tentam se manter a partir, né, de cultivos tradicionais, as sementes crioulas, os cultivos orgânicos, etc., né. Eu acho bem importante que foi trazido aqui pelo pessoal, ao final da apresentação, uma relação que está acontecendo aqui na região metropolitana, a poucos quilômetros de nós. Eu estou falando aqui do centro, mais ou menos de uma área bem central aqui de Porto Alegre, estou no Bonfim, a poucos quilômetros da gente aqui em Nova Santa Rita, né, uma região de assentados do MST, que produzem alimentos orgânicos, que abastecem, que produzem uma cesta semanal de alimentos orgânicos que abastece uma rede, tem uma rede de consumidores em Porto Alegre, ou seja, isso não se reduz à escala local de produção, isso envolve toda uma série de relações que abrangem uma escala muito maior, né, e que vem sendo afetada por por despejos de agrotóxicos por aviões, né, pelas essas companhias que fazem esse tipo de pulverização, de forma ilegal, sobrevoando as áreas de produção de orgânicos, despejando de forma completamente criminosa esses agrotóxicos. E são empresas, a gente vê como isso é político, e reenfatizando, assim, não tem como não analisar isso politicamente, né, independente, né, da importância de se analisar a questão, né, da tecnologia, das possibilidades de benefícios que ela traga. No caso de Nova Santa Rita, os assentados tentam mobilizar o poder público para tentar paralisar isso, mas esbarram nesses jogos de interesses. As empresas que fazem essa pulverização são empresas apoiadoras da política local, são empresas apoiadoras de políticos eleitos localmente, ou seja, há uma dificuldade do poder público investir contra essas empresas, uma vez que elas têm essa associação com esses poderes. Então, é fundamental a gente, né, ampliar essa escala de análise e reconhecer, né, qual a inserção e essa pluriescalaridade da utilização de transgênicos e, obviamente, dos agrotóxicos a eles relacionados, né. Então, mais uma vez, aí, dar os parabéns aí para as apresentações, né, é um campo muito, para usar uma terminologia próxima, é um campo fértil, né, e de extrema importância, né, para a pesquisa, para o desenvolvimento. Muito legal ter participado hoje aqui e assistido vocês. Obrigada, professores, pelas falas. Bom, gente, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que é isso, né? Só para lembrar que vai estar disponível no YouTube do PET Geografia, a gravação do evento. Então, para quem quiser conferir, indicar para as pessoas, estamos lá. Muito obrigada pela participação de todos. Gostaria de agradecer também pela presença de todos, pela participação. E obrigado também a vocês, né, do PET Geografia, por terem topado fazer essa apresentação com a gente, né. Muito obrigado, de verdade. Adorei a apresentação. Gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.